E aí, pessoal, vocês estão chegando aqui no quadro mais novo do Mente Reflexiva, que é o Espaço Reflexivo, né? Um lugar de escuta onde as histórias dos ouvintes vão ganhar voz e acolhimento aqui dentro desse podcast. E pra quem tá curioso, né, do que vai se tratar esse novo quadro aqui no nosso podcast, é um lugar pra vocês poderem me enviar um pouquinho das histórias de vocês, sobre algumas coisas que vocês estão passando, algumas dificuldades que vocês estão passando. Afinal, eu sou psicóloga, né, gente? Parte do meu trabalho é estar aqui acolhendo. Eu gosto de conhecer vocês, eu gosto da mesma forma que eu adoro conhecer os meus seguidores quando vocês mandam mensagens, falam que gostam, o que vocês não gostaram. Eu queria que aqui fosse um espaço também pra gente poder se conhecer melhor e pra gente poder se acolher, porque eu sei que a vida não tá fácil. Muitas vezes tudo que a gente queria é um ombro amigo e alguns conselhos, algumas reflexões pra a gente também ter outros pontos de vista. Então aqui é um espaço pra gente se conectar, se acolher. E as nossas conversas sempre vão continuar lá pelo Clube dos Reflexivos, que é a nossa comunidade lá pelo WhatsApp, que vai estar aqui na descrição do episódio. Então, para começar aqui, a nossa primeira edição aqui do Espaço Reflexivo, temos uma história de um seguidor que enviou aqui para mim, que quis ser a nossa cobaia, o primeiro aqui para ver se vocês gostam desse tipo de episódio. Oi, Ana. Tenho 26 anos e estou num relacionamento há 8 anos. Estou querendo terminar, mas não consigo. Vou começar do começo. Eu sempre tive uma autoestima baixa e nunca tinha ficado com ninguém até que conheci minha atual namorada online e um jogo, né? Jogando online, que o nosso ouvinte falou, né? Que gostava de jogar. Mas morávamos em cidades diferentes. Apesar da distância, nós nos falávamos bastante todos os dias, seja por mensagem ou videochamada. Isso acabou evoluindo para um namoro. No entanto, a forma que oficializamos o namoro já foi levemente problemática. Atualmente eu vejo isso, né? Nosso ouvinte disse, né? Que atualmente ele vê isso. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e era o fim do meu primeiro período de faculdade. Teve uma confraternização, assim, de fim de período da minha turma, da faculdade, e acabei bebendo demais e eu passei mal. Nessa época já nos falávamos todo dia, então assim que cheguei em casa, ainda meio mal, contei tudo pra ela que tinha acontecido e eu meio que tava esperando um acolhimento ou uma preocupação com o meu bem-estar, né? Já que eu tinha passado mal, né? Mas tudo que eu recebi foi uma bronca por ter bebido tanto e ainda mais estando solteiro. E, gente, assim, o que o nosso ouvinte falou é que, assim, embora ele estivesse solteiro, eles já tinham tido a conversa de que eles estavam fechados um com o outro, né? Então, voltando pra história. Então, recebi um ultimato. Ou a gente namora, ou terminamos. E foi assim que a gente começou a namorar. Eu sempre gostei de sair com os meus amigos, apenas pela diversão, nunca fui de me preocupar de pegar gente, nem nada. Nos primeiros meses de namoro, ela começou a ter crises de ciúme praticamente cada vez que eu saía. Dizia que eu estava voltando muito tarde, e isso, gente, ele disse assim que voltava, tipo, 1, 2 da manhã pra casa, assim, que eu também entendo que não é muito surreal até pra uma idade tão jovem, né, com 18 anos. Mas voltando. E que isso era eu querendo levar uma vida de solteiro. Eu sempre tentava confortar ela, dizendo que era eu, apenas com os meus amigos, me divertindo. Sabendo um pouco da história dela, de relacionamentos passados e traumáticos que ela teve, que muitas vezes envolveram traição, eu acreditei que essas crises de ciúme eram por causa disso. E que com o tempo, ela confiando em mim, me conhecendo, isso passaria. Mesmo com esse começo conturbado, o tempo que a gente passava junto era muito bom. Eu sentia que ela gostava de mim genuinamente por quem eu era, coisa que eu nunca tinha sentido antes. Então eu acreditava que o lado bom superava o lado ruim, e que eu queria ficar nesse relacionamento. Então passei a me esforçar mais para isso. Reduzi muito as minhas saídas para mostrar que eu não estava querendo levar uma vida de solteiro, e sim ficar com ela. Com o tempo, eu fui me afastando dos meus amigos da vida real, passava quase todo o meu tempo com ela e com os meus amigos de jogo, né, que foi o ambiente que eles conheceram. Eu não deixava de ir em aniversários, mas qualquer outra saída eu evitava, me inventava desculpas ou simplesmente só não respondia. Como era de esperado, minhas amizades femininas eram as que mais sofriam. Tinha uma em específico que ela nasceu comigo, assim. Nossas mães eram amigas e meio que engravidaram juntos. Mas minha namorada morre de ciúme dela. E se eu tivesse em qualquer ambiente com ela, mesmo que fossem comemorações familiares, ela já explodia. Sendo que, gente, o que ele explicou também aqui é que eram, assim, quase irmãos. Por mais que não sejam irmãos de sangue, foram criados como se fossem irmãos, né? Sempre que ela explodia, as ações eram basicamente as mesmas, meio que ensaiadas. Falava que eu queria levar uma vida de solteiro, ameaçava terminar, tirava foto do WhatsApp, que era uma foto nossa, né, em casal, e ficava monossilábica me respondendo. Nas férias, eu geralmente viajava pra casa dela e ficava lá por volta de 1 ou 2 meses, assim, diretão. Quando estávamos juntos presencialmente, era tudo muito melhor. A gente mal brigava. Porém, era também nesses momentos em que estávamos juntos que ela pegava o meu celular e ficava olhando as minhas conversas no WhatsApp. Eu, como não tinha nada a esconder, né, deixava ela ver na esperança que ela confiasse mais em mim e que essa nóia passasse. Spoiler, não foi o caso. Qualquer conversa com as minhas amigas, qualquer assunto que fosse, ela já fechava a cara. O tempo foi passando e fui evitando conversar com as minhas amigas no WhatsApp. E quando eu conversava, eu deletava as conversas depois, mesmo sem ter feito absolutamente nada. Depois de 3 anos nessa, depois de cada briga e ameaça de término, eu já passei realmente a considerar o término. Porém, uma das vezes em que ela ameaçou terminar e eu concordei, ela conseguiu ir contorcendo na nossa conversa e conseguiu dar um jeito pra ela virar vítima da situação, dizendo que não conseguia viver sem mim e
ameaçava fazer alguma coisa. Eu, com medo, não terminava. E nos dias seguintes, tudo meio que voltava ao normal e era só amor novamente. Então eu me convencia de que era melhor ficar com ela do que realmente terminar. Só que já fazem 8 anos que estamos nessa mesma. Parece que o relacionamento não evolui e são as mesmas discussões que tínhamos desde o início. Já decidi há alguns anos que seria melhor realmente a gente terminar. Mas sempre acontece alguma coisa que eu me sinto meio que forçada a aguentar mais um tempinho. Seja por uma questão de saúde dela, de familiares, seja o que for. Mas não estou aguentando mais viver assim. O que posso fazer para conseguir terminar? Então, uma coisa que eu queria muito dizer é te dar um abraço, porque eu imagino que você já tá chegando no seu limite. Eu entendo que é bem difícil lidar com um relacionamento que você via muito potencial, você vê uma perspectiva, você gosta muito da pessoa, você ama muito a pessoa, mas a pessoa ao mesmo tempo ela também te machuca muito. Essa dinâmica que eu tô vendo aí entre você e a sua namorada não é uma dinâmica tão incomum assim de relacionamento. Que me parece que a sua namorada, ela tem uma história de vida. Gente, todo mundo traz bagagem pra dentro das relações. Então, é sempre muito importante a gente entender quais são as bagagens que os nossos parceiros trazem. Ah, e se você virar pra mim, Ana, eu não gosto de conversar sobre o passado do meu parceiro. Olha, o conselho que eu te dou é: vai te dar umas dicas muito boas de como seu parceiro funciona, principalmente quando se trata de relacionamento amoroso, né? Porque tem coisas que a gente faz em específico em relacionamento amoroso. Então, você já sabendo que a sua namorada, né, tem uma bagagem de traição, de desconfiança, que eu chuto que pode ir até além, né? Tipo, porque muitas vezes quando a gente tem um padrão de relacionamento abusivo na nossa vida, normalmente esses abusos, eles já começaram antes mesmo da gente começar a namorar, né? Muitas vezes já começaram na nossa infância, na nossa adolescência, porque, infelizmente, é o ambiente que a gente vive, né? Então, a gente meio que questiona um pouco menos essa vida turbulenta que essas relações podem trazer, porque a gente já tá acostumado a viver no meio da turbulência. Isso é a gente contextualizando ela. Só que aí agora a gente vai contextualizar você, que é uma dinâmica muito interessante, né? Porque você se subjuga. Se subjuga no sentido de você coloca as necessidades dela e as vontades dela em cima da sua. Você tá me dizendo que lá no começo, quando vocês começaram a namorar, e você tava esperando acolhimento, quando você passou mal, né, depois de beber, depois daquela festa da faculdade, em nenhum momento eu tô entendendo que você virou pra ela e falou que estava esperando acolhimento. Na verdade, você recebeu crítica, né, em retorno, e ficou se sentindo mal, ficou se sentindo mais culpado. E me parece que, ouvindo a sua história, me passou muito uma impressão de culpa, né? Como se você fosse responsável por ela e pelas emoções dela. Porque me parece que é um padrão da relação, né? Ela sente alguma coisa incômoda, seja uma insegurança, seja uma tristeza, seja uma raiva, e ela joga pra cima de você como se fosse responsabilidade sua regular ela emocionalmente, de você fazer ela se sentir melhor. Sinto informar que, como adultos, parte do nosso trabalho é a gente saber lidar com as nossas emoções. Isso não quer dizer que a gente possa pedir ajuda, mas o trabalho grosso, a maior parte do trabalho, ela é nossa. As nossas emoções são nossas responsabilidades, não são uma responsabilidade de terceiros. Os terceiros, eles podem causar as emoções na gente, mas o que a gente faz com o que a gente sente é nossa responsabilidade. Então, ela meio que terceiriza essa regulação emocional pra você. E eu tô entendendo que você sabe fazer regulação emocional, tanto sua quanto dela. Mas me parece que o que você recebe dela, você aceita. Você já começou a história falando que você vem de um contexto de baixa autoestima, que nunca tinha se relacionado amorosamente antes, então foi a sua primeira experiência, né? Eu entendo que as primeiras experiências a gente arrisca, a gente tenta, a gente conhece, e eu tô entendendo que já tinha algumas coisas ali que você não gostava tanto, mas é isso, né? Vamos experimentar, vamos ver qual é, até porque você falou que tinha coisas boas na relação, né? Ninguém se mantém numa relação se a relação é completamente horrível, né? Porque tem vezes que as pessoas falam, ai meu Deus, por que, sei lá, fulano não termina? Gente, alguma coisa boa essa relação tem, alguma coisa, assim, por mais que pra você não seja boa o suficiente pra ficar, pra outra pessoa é. Então a gente tá vendo uma dinâmica de ela demanda aí muito acolhimento emocional, atendimento das necessidades dela, e você não pede nada seu. E quando você pede, talvez você é negado aí. E aí eu já não sei, porque me parece que você não pedia, você não falava as coisas que incomodavam, você não falava que você não gostava, que ela fazia essas coisas. E se falava, aí fica a dúvida, né, se ela também sabia acolher, porque aí a gente tá falando de uma pessoa que tá muito mais preocupada com as próprias necessidades do que tornar a relação viável e acolhedora pros dois. Então sinto muito que você esteja passando por isso, porque eu acho que os nossos relacionamentos, né, os namoros, deveriam ser um lugar onde a gente se sente acolhido, onde a gente sente que a gente não tem que ter medo de falar nada pra ninguém. A gente não pode ficar normalizando ter medo de falar as coisas na relação, porque as relações elas não deveriam ser assim, deveriam ser um espaço seguro pra você. E eu entendo o seu medo de terminar com ela, porque tem uma dinâmica de responsabilização por ela, pelas emoções dela, pela vida dela, por parte de você. Então, quando ela começa a fazer essa chantagem emocional com você, porque isso é manipulação, isso é chantagem. Eu acho que sempre é importante a gente nomear as coisas que estão acontecendo. Quando ela fala que, meu Deus, ela não consegue viver sem você, a vida dela vai ser horrível sem você, será que ela vai fazer alguma coisa? Isso é manipulação. E eu acho que se ela tá correndo algum risco, ou se acha que ela pode fazer alguma coisa séria ou grave, é importante você informar para pessoas que são da rede de apoio dela. Isso eu posso dizer até como psicóloga. A gente tem um conselho de psicologia
psicologia que a gente trabalha com sigilo, isso está escrito no nosso código de ética, a gente não compartilha informações, mas em casos que a pessoa pode fazer alguma coisa com a sua própria vida ou com a vida de terceiros, a gente pode quebrar o sigilo e proteger essa pessoa ou proteger terceiros. Então, eu digo que se você acha que pode chegar a esse ponto, é um momento de você quebrar o seu sigilo, né? Essas conversas que vocês têm, que eu acredito que são particulares, e informar para alguém, para a rede de apoio dela. Eu não sei como é a rede de apoio dela, né? Ela me parece... Quando você fala que vocês estavam sempre conversando, que ela tinha muito ciúme, eu fico me questionando aí como é que é a rede de apoio dela, né? Porque quando a gente tem uma rede de apoio meio ruim, a gente sobrecarrega o nosso parceiro. Então, avisar para algum parente, algum familiar ou alguma amiga, enfim, que isso está acontecendo, porque eu não acho que é sua responsabilidade cuidar dela, principalmente quando você não quer mais estar com ela também. Eu não acho justo com você. Então, essa responsabilidade não é sua. Vamos abrir mão de algumas responsabilidades, né? E essa questão também de ela não te dar privacidade, pegar no seu celular, isso pra mim é abusivo. E eu acho que também é importante a gente pontuar isso daqui. Porque em nenhum momento você deu autorização. Tô entendendo que essas coisas aconteciam sem a sua autorização. Outra coisa é você chegar e falar, ah, não, vê aí. Outra coisa é a pessoa começar a impor um bando de limite em você porque ela se sente insegura. Acho que agora você consegue ver, depois de muitos anos, que a insegurança dela não tinha nada a ver com você. Afeta você, mas a insegurança dela tem a ver com ela, com a relação que ela tem com ela mesma. E é algo muito mais profundo e muito mais dolorido de olhar. Então é muito mais fácil de pensar, o que está me causando incômodo no externo? Ah, é isso daqui? Então a gente vai eliminar isso. Pra eu não precisar olhar pro interno. Só que não resolve o problema, gente. É que nem você tá com problema de estômago há muito tempo. E aí você chega e fala, eu só quero acabar com a dor. Mas em nenhum momento você quer olhar lá dentro pra ver se tem alguma doença, se tem alguma coisa acontecendo. Se você vai precisar, sei lá, tomar um remédio mais específico, vai precisar fazer uma cirurgia. Não, você só quer que a dor acabe. Então, eu não sei se a analogia fez sentido pra vocês, mas pra mim é um pouquinho disso, assim. A gente não tá indo na raiz do problema. E a raiz do problema não tem como você entrar, meu querido ouvinte. Vai ser ela com ela. E eu acho que essa é a parte mais dolorida de algumas áreas, de algumas dinâmicas de relação que eu vejo, que tem vezes que o parceiro tá ali desesperado querendo ajudar, mas ele só vai até certo ponto. Depois de certo limite, quem tem que ir é a pessoa. E eu não sei o quanto ela estava disposta pra olhar pra si. E eu entendo que quando a gente tem questões que ficam repetitivas na relação, no primeiro momento, gente, é óbvio que tem espaço pra gente se desenvolver, melhorar, mas se não há melhora, é muito cansativo pra quem recebe essa insegurança. Eu não tô aqui falando pra vocês que são inseguros esconderem isso, porque eu não acho que vocês, quem esteja me ouvindo aqui, seja inseguro, tem que esconder. Mas é preciso olhar pra isso, porque quem recebe insegurança é cansativo a longo prazo. Em 1 ano não é, 2 anos não é, mas em 8 anos pra esse ouvinte aqui foi como ele tá falando. E eu vejo muitas vezes essa insegurança, né, de muito ciúme, controle, né, porque a gente tá falando aqui sobre controle também, crítica. Eu vejo muito em pessoas que têm medo de abandono, porque dado que eu tenho medo de abandonar, deixa eu pegar essa pessoa e deixa eu controlar ela o máximo possível pra eu não ter dúvidas e nem insegurança que ela pode me abandonar. Só que o controle faz com que a gente queira ir embora, né? Porque eu acho que ninguém aqui que tá ouvindo gosta muito de ser controlado, monitorado. Então, um dos problemas de pessoas com medo de abandono é que elas causam o próprio abandono. A gente fala que é a profecia autorrealizadora, né? Eu acho que pelo próprio nome vocês já entendem o conceito da teoria, né? Porque uma vez que você tem medo de ser abandonado, tem gente que abandona antes de ser abandonado, e tem gente que começa a controlar e começa meio do tipo, não, eu vou tentar me dar a segurança, que não existe, tá, gente? Porque a gente não consegue controlar o comportamento dos outros, o que se passa na cabeça dos outros, mas eu vou tentar controlar aqui o máximo possível pra pessoa não me deixar. E isso acaba sufocando, e quando sufoca, a pessoa sai. No caso, o nosso ouvinte, ele ficou aí bastante tempo, sendo compreensivo, acolhendo e tudo mais, mas uma coisa é você tá acolhendo, aceitando as dificuldades, aceitando as inseguranças, mas se você não tá recebendo mesmo, né? Porque me faz questionar, assim, ouvindo um pouco do seu relato, o quanto era mútuo, né? Essa questão de acolhimento. Porque a gente não é pedir demais ser mútuo. O que você dá na relação, você receber de volta. Até pra ser justo também. Então, ouvinte, o que eu queria dizer pra você é... não se perde. Não sei como você tá agora em relação a fazer suas saídas, conversar com as pessoas que você quer. Mas eu acho que um aspecto muito importante, que eu posso dizer que pra mim é muito importante pra eu ser feliz numa relação, é a autenticidade. Quando você me disse, né, que ela foi uma das primeiras pessoas por gostar de você como você realmente é muito bom, né, quando as pessoas gostam de quem a gente é, que elas aceitam a gente do nosso jeitinho. Só que não me parece que ela tá te aceitando do seu jeito, porque você é uma pessoa que gosta de sair, você é uma pessoa que tem amigas, você é uma pessoa que gosta de sair pra beber. E isso tudo não é ser solteiro. Eu acho que é uma forma distorcida, assim, de ver o que é solteiro, o que não é. E aí eu acho que entra nas crenças, né, até sociais que a gente tem, né, de o que
que solteiros fazem, o que casais fazem. Eu acho que a gente não tem que se limitar por isso. Se você está a fim de fazer, faça. O importante é você se manter as regras que você tem na relação. Se vocês estão fechados e você sai com seus amigos e você continua fechado na sua relação, você tá mantendo as regras da relação e ainda mantendo os seus desejos e as suas vontades. Então, comece a verbalizar mais os seus desejos e as suas vontades. Eu tô entendendo que você quer terminar. Porque muitas vezes no meu consultório as pessoas chegam ainda na dúvida, né? E eu sempre gosto de me certificar antes se você quer terminar ou você quer que a relação melhore. Porque se a relação melhore, é um caminho. Se você quer terminar, é outro caminho. Algumas vezes eu vejo o processo de a gente tentar melhorar a relação, se frustrar, não conseguir, e aí a gente pensa em terminar. Mas o que eu quero deixar de perguntar é, você ainda quer dar uma chance? Ou não? Eu acho que só você vai saber responder isso. E se você quer dar uma chance, por quanto mais tempo você quer dar? Porque eu já entendo que você está saturado e já ultrapassou os seus limites. E isso é algo que você vai ter que ver, na verdade, nas suas próximas relações, porque esses limites não deveriam estar sendo ultrapassados e engolidos dessa forma. É uma pessoa que deveria estar aí cuidando de você também, cuidando do seu emocional, da mesma forma que você está cuidando do emocional dela. Eu acho que você merecia também ter o seu emocional cuidado. E eu acho que ter os seus limites ultrapassados, não se sentir muito respeitado, não se sentir muito acolhido, não é muito caminho. Então, pra você terminar, você vai ter que se livrar um pouquinho dessa culpa e responsabilidade, que eu entendo que ela já deve ter tido muitas falas te responsabilizando por essas emoções dela, mas você não é responsável. Se você se preocupa com ela, avisa a rede de apoio dela, avisa pessoas que são responsáveis por ela que esse risco é possível de alguma coisa acontecer, dela ficar muito mal. Enfim, não sei se ela pode deprimir. A gente não sabe exatamente qual vai ser o impacto do fim dessa relação. Mas cuida de você. Não se perde de quem você é no meio de toda essa turbulência, porque eu sinto que no final do dia você vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando e vai vivendo uma vida que você não tá mais feliz. Por isso que você terminou a história falando, né? Eu não tô aguentando mais viver assim. Porque eu fico me perguntando se é você, né? Ou é um personagem que você criou pra agradar ela. Porque a gente acha que muitas vezes abdicando da gente, sacrificando a gente consegue o outro. Mas eu acho que a gente dá pro outro uma versão nossa de um personagem, né? E aí a gente abriu mão da gente em prol de uma pessoa que nem vai conhecer a gente de verdade. Eu nunca acho que é uma balança muito que se paga, né? Então, olha pra dentro e vê como você gostaria de estar vivendo sua vida. Independente do que ela vai achar, independente de como ela vai sentir, independente se ela vai ter crise de ciúme. E olha pra isso. Se você chegar à conclusão que você atualmente, né, 8 anos depois, não é uma pessoa que gosta de sair tanto e tudo mais, não faz mais questão das suas amizades, perfeito. Mas se você fizer questão, não se abafe, não se anule. Porque eu tô entendendo que ela te anulou e ela deu uma diminuída nos seus desejos, mas eu não gostaria que você fizesse o mesmo por você. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Se vocês quiserem participar aqui, enviando o relato de vocês, a história de vocês, para a gente ter um espaço aqui de escuta e acolhimento, eu vou deixar aqui o link pro Google Forms na descrição do episódio, se vocês quiserem participar. E também, gente, se vocês ouviram até aqui, por favor, e gostaram do episódio, deixa as 5 estrelinhas aí, porque ajuda demais o podcast a crescer, vocês me classificando aí bem. Segue, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum outro episódio, tanto desse quadro quanto dos outros quadros aqui que são os queridos no podcast. Também, gente, se vocês quiserem trazer essas questões pra um lugar que vocês vão ter uma escuta profissional, que vocês vão poder aprofundar essas questões também, o meu contato aqui pra fazer terapia também vai estar aqui na descrição do episódio, e se eu não conseguir te atender, alguém aqui da minha equipe vai com certeza conseguir te atender nesse seu processo de psicoterapia. E também, se vocês quiserem participar do nosso canal no WhatsApp, onde de vez em quando eu mando conteúdos extras por lá, do Mente Reflexiva, onde vocês sempre são informados quando sai um episódio novo, é só entrar aqui no link da descrição, junto com o Clube dos Reflexivos. Esse formulário também vai ser mandado por lá, tanto pelo canal, quanto pela nossa comunidade do WhatsApp, que é o Clube dos Reflexivos, que aí pela uma comunidade vocês podem trocar, vocês podem conversar comigo, é um pouco mais dinâmico ali, mas vocês decidem o modelo que vocês se sentem mais confortáveis. E também, se quiserem dar uma bisoiada aí pelas minhas redes sociais, é só vocês me encontrarem no @AnaTeresaCavalcante, Teresa com H e Cavalcante com I. E se você chegou aqui até o final do episódio, eu acho que a gente pode comentar para esse ouvinte o emoji daquela carinha que fala, que tem aqueles risquinhos saindo, porque o que ficou pra mim tá faltando esse nosso ouvinte aqui começar a falar sobre as coisas que ele quer, o que ele quer fazer, botar pra fora as necessidades dele. Então, vamos colocar essa carinha pra apoiar ele, pra dar esse abraço nele. E também, se você gostou aqui desse conteúdo e desse podcast. Tá bem, gente? Um beijão!